Oi, meu nome é Bruna Mendonça e minha equipe é formada por mim, Sheila Ximenes e Nara Wayne. Hoje nós vamos falar sobre antropologia filosófica. Para compreender melhor o assunto, é necessário entender que o que incentivou muito desses estudos filosóficos foi o desejo por respostas para a grande questão, o que é o homem. E assim surgiram vários conceitos para explicar a existência do homem. Na linha do tempo, vemos primeiro a concepção de homem na Antiguidade Clássica, que teve início com uma nova análise da relação entre o homem e o real. A Antiguidade Clássica está situada aproximadamente no século 8 a.C., com o início da poesia grega de Homero e a queda do Império Romano no Ocidente, no século 5 d.C. Agora, vamos abordar um pouco sobre os conceitos de Platão. Platão nasceu em Atenas em 427 a.C. e foi principal discípulo de Sócrates, e também fundou a Academia de Atenas, uma escola que tinha foco em estudos filosóficos. Inclusive, Platão sofreu muito com a morte de Sócrates, que havia sido condenado e acusado de corromper a juventude. Com isso, Platão acaba ficando desiludido com a democracia. Para Platão, o mundo sensível é uma cópia perfeita do mundo inteligível. Ele também dizia que o homem é baseado em corpo e alma. Para ele, nosso corpo é finito e limitado, enquanto a alma é infinita e imortal. Todo esse conceito ficou conhecido como dualismo platônico. Para explicar melhor o dualismo platônico, Platão criou a metáfora do mito da caverna. Na história, existem prisioneiros numa caverna, com apenas iluminação de uma fogueira. Sendo assim, a única visão são as sombras do que existe fora da caverna. Mas um dos prisioneiros foge da caverna e se depara com o mundo real, e logo depois volta para a caverna para contar aos demais prisioneiros tudo o que viu, e assim todos saem da caverna. Na interpretação do mito da caverna, a caverna simboliza o mundo sensível, e o mundo fora da caverna é o mundo inteligível. Aristóteles nasceu em Estagira, no norte da Grécia, por volta de 348 a.C. Seus pais faleceram quando ele ainda era jovem. Ele foi criado pelo irmão mais velho e o seu marido. Em 367 a.C., quando Aristóteles tinha 17 anos, ele foi enviado a Atenas para seguir com os estudos. Entrou para a Academia Platônica, uma escola de educação superior fundada por Platão. Foi o aluno estelar da academia e permaneceu na escola como professor. Ficou na academia por 20 anos. Apesar de ser extremamente valorizado na academia, Aristóteles não era visto como sucessor de Platão, devido a algumas divergências fundamentais em suas filosofias. Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido através da razão, enquanto Aristóteles preferia a experimentação através de objetos reais. Aristóteles foi preceptor de Alexandre, antes da ascensão deste ao trono como imperador. Em Atenas, fundou o Liceu, uma escola filosófica que homenageava o deus Apolo. A morte de Alexandre provocou um forte sentimento antimacedônio na Grécia, e por esse motivo Aristóteles passou a ser perseguido. Assim como Sócrates, Aristóteles foi condenado à morte, e sua sentença foi proferida em 322 a.C. O pensamento aristotélico é de que o único mundo que existe é aquele no qual vivemos. Para conhecer essa realidade, Aristóteles desenvolveu os princípios da lógica, que hoje ajudam a estruturar o pensamento científico. O período helenístico deu início após Alexandre ter sido coroado como rei e o seu império se estendendo pelo Egito e Oriente Médio inteiro, após a morte de Aristóteles e o surgimento de várias correntes filosóficas divergentes, conhecidas como filosofias helenísticas. No epicurismo, o sujeito fica dividido entre duas necessidades: o prazer e a dor. A busca pelo prazer e a fuga da dor deve ser equilibrada e moderada. No estoicismo, a felicidade do homem se baseia na ataraxia, que é a tranquilidade da alma, e na apateia, ou seja, a ausência de perturbações. O ceticismo, tudo é duvidoso e só se crê com provas. Toda crença é duvidosa e questionável. Já no cinismo, a felicidade se domina por meio de autossuficiência e autodomínio, mas isso só se é possível se a vida for dedicada a toda a prática filosófica e à quebra com os padrões que são postos. E para finalizar, o neoplatonismo, onde fala que só consegue a felicidade através da união com o divino, tendo Platão como referência.